Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 736, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 736, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a categoria de animal irracional, de 2 pés, de 4 pés. Depois vão se transformar para a categoria de Exus, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas, para eles deixarem de ser materialistas, porque eles julgam que a vida é nascer, sofrer e morrer. E por não conhecer a vida, é que são assim. Não sabem que todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por falta de conhecimento de si mesmo. E o pensamento não foi feito para acertar. E por isso aí estão os desacertos uns contra os outros, porque o pensamento não foi feito para acertar. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo, pensando no dia de amanhã, pensando no futuro da vida. A fase do pensamento terminou em 1935, e por isso os pensadores entraram em falência. Falência essa que muitos aparentemente estão aguentando e outros tantos já não aguentam mais. E por isso, em várias partes do mundo, existem grandes ondas de suicídios, porque encontram tudo vazio, e esse vazio leva a pessoa ao desespero. E o desespero é tanto que muitos procuram se intoxicar de tóxicos, maconhas e, e cocaína com álcool. Tudo existe uma causa. A fase do pensamento terminou em 1935, porque não há efeito sem causa. Mas, infelizmente, a humanidade desconhece a causa de todo esse sofrimento, porque a humanidade, muitos não gostam de leitura, outros são analfabetos, outros renegam qualquer leitura, e a rudez impera entre todos. E por isso está aí a Era do Fogo, e as guerras não cessam. Entrou a Era do Fogo, entrou a Era de salve-se quem puder e se puder, como está se passando no mundo inteiro, a violência destruindo vidas preciosas, o terror destruindo vidas preciosas, as guerras destruindo vidas preciosas, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores entraram em liquidação. Assim como terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. Quando entrou a fase do pensamento, a natureza está destruindo todos os pensadores. Nada se perde, nada se cria, e tudo se transforma. E vão se transformar para a categoria de animal irracional. São bravios,
porque são feitos pela energia magnética. E no Rio Grande do Sul houve uma grande seca, e agora está caindo uma grande chuva de geada. E no Pantanal do Mato Grosso houve uma grande seca que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E no Rio Grande do Norte houve um tremor de terra, que pensavam que era um terremoto. Muita gente pensou assim. Em Cuiabá houve uma grande enchente feita por um tornado, e para salvar o gado, colocaram o gado para cima dos morros, mas assim mesmo morreram mais de 50 reses. Na África, houve uma chuva de geada, e fora os terremotos e os vulcões que estão em chamas. E na América do Norte, frio de matar, chuva de geada, e é um lugar que venta muito. E na América do Norte, frio de matar e chuva de geada. E é um lugar que venta muito, está sempre ventando. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, desenvolvendo, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, desenvolvendo o raciocínio. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois tem que desenvolver seu raciocínio, depois dessas mortes todas, para voltar para o primeiro mundo, para ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Tanto que, se o pensador tiver que fazer uma viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. O raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. Por isso ele não deixa a pessoa passar por essa decepção. E por isso está aí a energia do mundo racional materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada a glândula pineal, está pronta para voltar ao seu mundo racional. O mundo está passando por horas difíceis, por horas pretas. Já estão recebendo em sonhos o dia de amanhã, porque todos vão passar a transitar pelo espaço. Já estão recebendo em sonhos, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não é destruído pela leucemia, nem pelo câncer e o AIDS. E há milhões de milênios que vê a natureza nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e ainda assim mesmo tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, para voltar ao seu verdadeiro estado natural. O natural é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje muitos estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, porque ainda assim mesmo tem que desenvolver seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural. Estudando a cultura racional, volta ao seu estado natural, porque essa escrituração é do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E Deus está esperando todos com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza.
e a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por ser um conjunto de ruínas, e estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E assim mesmo tem que desenvolver seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por ter terminado a fase do pensamento, que todos os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí, essa grande mortandade. Tem morrido muita gente porque o pensador perdeu o direito de viver. Porque o pensador pensa que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a categoria de animal irracional, de 2 pés, de 4 pés. Depois vão se transformar para a categoria de Exus, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas, para eles deixarem de ser materialistas, porque eles julgam que a vida é nascer, sofrer e morrer. E por não conhecer a vida, é que são assim, não sabem que todos são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por falta de conhecimento de si mesmo. E o pensamento não foi feito para acertar. E por isso aí estão os desacertos, uns contra os outros, porque o pensamento não foi feito para acertar. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos, consigo mesmo, pensando no dia de amanhã, pensando no futuro da vida. No mundo racional não há morte, porque vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. A coisa está preta no mundo inteiro, porque a energia elétrica e a energia magnética está a caminho da liquidação. E lentamente vai se liquidando tudo. E por isso as falências são muito grandes. No mundo inteiro, tudo está falindo. Com o tempo vai falir tudo, porque vão passar a transitar pelo espaço. É por isso que a coisa está preta no mundo inteiro. E está aí a fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas é preciso que toda a humanidade desenvolva o seu raciocínio para voltar para o mundo racional. Lendo os livros do verdadeiro Deus, num instante desenvolve o raciocínio. O mundo está passando por horas negras, está agonizando, e por isso, onde passa um tornado, derruba tudo, e depois várias enchentes, e o furacão arranca tudo que está em sua frente. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra.
e vão se transformar em animal irracional, de 4 pés, de 2 pés, porque tudo se transforma de uma classe para outra. E é por isso que muitos são vegetarianos, porque pensam que estão comendo um parente seu. Então são vegetarianos. E estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E todos estão sendo rendidos pelo fogo, por armas de alto calibre, todos rendidos por armas de fogo. E o terrorismo, todos os dias tem caso de terrorismo. Quando quando não é uma nação, é outra. O terrorismo está em todo lugar. E a violência está demais. Todos sendo rendidos por armas de fogo de alto calibre. E a vida está. Salve-se quem puder e se puder. E os sequestros, pessoas sendo sequestradas por arma de fogo, porque acabou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. Vão todos se transformar em Exus para espetar com garfão na mão os materialistas, para ver se eles deixam de ser para ver se eles deixam a matéria, porque eles consideram a vida nascer, sofrer e morrer. Não sabem que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói, porque vivem desconhecidos de si mesmos, julgam a vida como ela não é, e por isso ninguém sabe o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão e de onde são. E de onde são? São habitantes do mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por isso está aí a energia materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu estado natural. E o estado natural é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade para voltar ao seu estado natural, desenvolvendo o raciocínio, para depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volte ao seu estado natural. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. E tem que desenvolver seu raciocínio primeiro, para depois do raciocínio desenvolvido, volte ao seu verdadeiro estado natural, que é ser o corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a categoria de animal irracional, de 2 pés e 4 pés. Depois vão se transformar para a categoria dos Exus, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas, para eles deixarem de ser materialistas, porque eles julgam que a vida é nascer, sofrer e morrer. E por não conhecer a vida, é que são assim. Não sabem que todos são um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói, por falta de conhecimento de si mesmo. E o pensamento não foi feito para acertar. E por isso, aí estão os desacertos uns contra os outros, porque o pensamento não foi feito para acertar. E no raciocínio, vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade, e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo, pensando no dia de amanhã, pensando no futuro da vida. A continuação dessas mensagens se encontra no 737, volume do Histórico.